Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Enrolados Podcast. Aqui a conversa é leve, sincera e sempre tem algo para nos ensinar. Solta a vinheta. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar o sininho e compartilhar com todo mundo. Vai lá, procura Enrolados Podcast, tudo junto. Nos siga também no Instagram e no Spotify, no @EnroladosPodcast. Curte, comenta e compartilha com geral. Hoje o tema é Prosseguindo e Vencendo, uma frase que representa bem a história do nosso convidado. Um homem com uma trajetória marcada por disciplina, fé e superação. Ele já foi militar no Brasil e nos Estados Unidos, é diretor pedagógico, especialista em neuropsicopedagogia e está escrevendo um livro que promete impactar muita gente. Mas antes de tudo, é alguém que vive o que prega. Hoje, o papo é com o pastor Valdir Figueira. Seja muito bem-vindo, pastor, à nossa mesa, muito bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem? Tudo bem. Queria primeiro agradecer o convite. Muito me alegra estar aqui. Me sinto honrado de poder falar um pouco da minha história, falar um pouco daquilo que vivi e daquilo que tenho vivido. E certamente isso trará uma alegria muito grande para mim e para aqueles que me conhecem. Amém. Numa conversa informal, a gente batendo, você falou que teve uma juventude muito difícil. Uma juventude... Foi isso, não foi? Isso. Conta pra gente um pouquinho como é que foi a sua infância, a sua juventude. Eu tive uma mudança radical na minha vida. Eu tinha uma vida tranquila, meu pai, militar, já da reserva, mas ainda trabalhando. Ele trabalhava em um hospital, era enfermeiro, radiologista, e eu posso dizer que eu levava uma vida tranquila até os meus 14 anos de idade. Meu pai foi acometido de uma trombose, ficou internado e teve uma recuperação, depois teve novamente uma situação difícil, foi internado novamente e veio a falecer. Isso, você tinha 14 anos. Eu tinha 14 anos de idade. Você é filho único? Não, eu sou, na verdade, nós éramos 11 irmãos. 11 irmãos. Irmãos por parte de pai, por parte de mãe. Alguns já não morávamos juntos, né? Já tinham seguido seus destinos, mas chegamos a conviver todos juntos. Caramba, que bom. E nessa época que meu pai veio a falecer, na verdade, nós estávamos em 4 irmãos. Eu, minha irmã e mais 2 irmãos. Éramos 4 irmãos. E, para uma surpresa minha, que pouco conhecia da vida, eu tinha acabado o meu primeiro grau e estava fazendo um curso chamado Curso Sueiro, na época. Era um curso que tinha uma aprovação muito grande para as escolas militares. Era um curso preparatório, porque eu sempre tive um sonho de ser militar. Meu pai é militar. Eu nasci no hospital da base aérea de Santa Cruz, então eu já nasci num quartel. Sim. Né? Então, meu pai também era da aeronáutica. Meu pai era da aeronáutica. Várias vezes estive na aeronáutica com ele. E eu fazia esse curso, estava há poucos meses no curso, né? Tinha acabado de entrar. E quando meu pai veio a falecer, é que eu tomei conhecimento, minha irmã. Meu pai não era casado com a minha mãe. Ele tinha ainda... Minha mãe já era a 3ª esposa dele, na história, que eu saiba, né? E a primeira esposa dele ainda era viva. E pelo fato dele não estar casado com a minha mãe, nós não tivemos direito à pensão imediata. Nós, de um momento para o outro, tivemos uma situação inopinada
em relação à Área financeira. área financeira. Como ele não era casado, todo o salário dele como militar foi transferido para Primeira esposa. a primeira esposa, que ele ainda era casado com ela. Acredite se quiser. Não se divorciou, não se separou. Então ele permaneceu ali no papel, casado, teve uma segunda esposa, teve filhos, e depois minha mãe. E com essa situação, nós tínhamos, eu e minha irmã, saudáveis, né? E tínhamos 2 irmãos que tinham problemas de saúde. Um já era encostado pelo INSS, problemas graves de saúde. Um outro irmão que até hoje está vivo. A gente costuma dizer que é a nossa herança, né? Tem pai que deixa bens. Nossos pais nos deixaram nosso irmão, que é uma benção. E com essa situação, nós nos vimos. Minha irmã já era mais velha do que eu, embora só estudava. Minha mãe já era uma pessoa que tinha alguns problemas de saúde também. E eu acabei indo trabalhar como servente de pedreiro. Eu não tinha estudo, tinha acabado o primeiro grau. E houve uma oportunidade de uma vaga de servente de pedreiro. E eu não tinha muita opção. Na verdade, nós não tínhamos muita opção, porque nós não tínhamos recursos, né? Tive que sair do curso e ali eu comecei a trilhar uma carreira diferente daquilo que eu queria, daquilo que eu sonhava. E eu posso dizer que é uma carreira árdua, né? Sim. Foram experiências marcantes que eu trago comigo até hoje. Os dias que eu trabalhei como servente de pedreiro, Até essas coisas se resolverem? Foi quase um ano. Caramba. Quase um ano. Você tinha 14 para 15? 14 para 15 anos. Você tinha terminado hoje, seria o primeiro ano do ensino médio? Não, eu tinha terminado o ensino fundamental, né? Tinha acabado. Antiga nona série, Antigo, chegou oitava série, hoje nono ano. Exatamente. Porque o meu sonho era fazer o ensino médio numa escola militar, né? Eu queria fazer prova para EPICAR, era o meu sonho. E eu vi esse sonho interrompido com a partida do meu pai, onde tanto eu como minha irmã tivemos que trabalhar. Minha irmã conseguiu um emprego também numa locadora, e eu, como era muito garoto ainda, entrei numa oportunidade de uma vaga de servente de pedreiro. Caramba. E era assim, eram dias que realmente marcaram a minha vida, porque eu lembro até hoje, eu morava ali no bairro Grande Rio, onde tem uma Vila Olímpica, e eu andava até Coelho da Rocha, estação de trem. Caramba! Ali eu pegava um trem. Eu costumava pegar o trem primeiro para Belford Roxo, para voltar sentado. E muitas vezes eu ia dormindo, que era muito cedo. Caramba! Acordava na Central do Brasil. Ali eu pegava um ônibus famoso, né, os mais antigos vão lembrar, chamado C10, que era um ônibus Esse eu não lembro, não. lotado. E ali eu descia na Glória, e ali trabalhei por quase um ano, até que eu consegui uma entrevista para office boy. E, poxa, passei nessa entrevista, né? O gerente de uma empresa contadora, caí na graça dele. Foi o meu primeiro emprego mesmo. Dos anos 80, início dos 90, né? Isso aí. Anos 80 e alguma coisa. 89, por aí. Não foi 89, não. Em 89 eu já entrei na escola da aeronáutica. 85. Foi 85, 86. 84, 5. 84 ou 5. Isso aí. E ali eu consegui um emprego de office boy. E eu
poxa, me sentia completamente realizado trabalhando de office boy. Sair de servente de pedreiro para office boy. Você imagina, da noite pro dia você começou a carregar saco de 50 quilos de cimento. E eu trago na lembrança o pedreiro, né? Rapaz, ele era um camarada brabo, bigodudo. Ele pegava nordestino. No meu pé, o nordestino. Rapaz, quantas vezes eu subia com um balde de massa, ele jogava o balde, não tá boa, volta de novo, traça direito. Ai, Jesus do céu. E era uma subida íngreme de um muro que estava sendo feito. Isso não sai da minha memória, esses momentos, que realmente marcaram a minha vida, né? Trem lotado, ônibus lotado, um dia inteiro de trabalho, uma marmita para o almoço, minha mãe fazia a minha marmitinha, enrolava. Porque era a única provisão que vocês tinham financeira. Era a única provisão que nós tínhamos. E creio também que não era tão boa quanto seu pai estava vivo. Não, muito era pelo bem contrário, ínfima, né? Eu e minha irmã, a gente brinca muito, né, hoje, que a gente ia no mercado, né, e a gente era especialista em comprar salsicha, uma alimentação bem básica mesmo. E foram dias, assim, difíceis, porque foi uma mudança, né, de rumo muito grande, né? Eu era e brusca, né? Um garoto cheio de sonhos, estudando, e eu não me considero uma pessoa inteligente, não. Eu me considero esforçado. Eu costumo dizer isso muito para meus alunos, que o esforçado, às vezes, ele chega mais longe que o inteligente. Sim. Agora, se você tiver uma pessoa inteligente e esforçada, aí ninguém segura. Eu sempre fui muito esforçado. Os poucos meses que eu fiz de curso, eu levava marmita e eu ficava no curso o dia inteiro. Isso antes de ser servente? Antes de meu pai falecer. Era um curso que dava essa possibilidade, tinha um local de almoço, tinha sala de estudo. A gente tenta fazer isso hoje até no Evolução, né? Sim. Tenta trazer esse mesmo ritmo para os alunos, né? De levar uma comida, almoçar, na hora de descanso, sala de estudo, aula. E eu tinha muitas vezes do curso que eu chegava lá 8 horas da manhã em Cascadura e saía 10 horas da noite. Eu assistia o curso de manhã, almoçava, descansava. A parte da tarde eu fazia sala de estudo e à noite eu assistia o curso de novo. Caramba. Então eu estava, assim, realmente decidido. Era um sonho, né? Ser militar era algo que eu almejava. E com a morte do meu pai, com essa situação que eu, até por ser muito criança, não tinha conhecimento disso, nós fomos pegos de surpresa, né? Depois de alguns dias da partida dele, é que a gente tive que provar que eu era filho do meu pai, minha irmã, para que a gente tivesse direito à pensão. Minha mãe, aí teve toda uma parte. Eu acho que naquela época era tudo mais difícil, né? Sim. Então, nós tivemos que contratar um advogado. Todo um trâmite. E isso demorou mais de um ano. Nós ficamos mais de um ano sem receber, sem ter direito aos hospitais da Força Aérea. Foi algo realmente que marcou a minha infância, a juventude, na adolescência. Sim. Porque eu aprendi com isso a dar valor a muitas coisas. Eu realmente ali, dia após dia, via a dificuldade que muitos brasileiros passam, né? Sim. Eu passei por isso 2 anos, quase um ano de servente de pedreiro, mais um ano de office boy.
Mas a gente sabe que tem brasileiro que a vida dele 30 anos, 20 se anos. resume a toda sorte de uma dificuldade, né? É difícil pegar uma condução, é difícil chegar no trabalho, o ambiente de trabalho. Então, isso me serviu de uma base de vida que eu carrego comigo até os dias de hoje. E aí, como office boy, eu comecei ali a crescer dentro da empresa. Era uma empresa contadora, eu comecei como office boy da administração ali, do setor de pessoal, e tinha a possibilidade de você ir galgando ali alguns cargos como office boy. Eu fui office boy da gerência, depois passei a office boy da diretoria, e eu comecei como office boy da diretoria, eu despachava os office boys. Caramba. Arrumei emprego com alguns colegas. Supervisor de office boy. Alguns colegas de infância, que eu consegui. E aí, nessa época já melhorou um pouco o salário. Já melhorou um pouco o salário. Você já tinha um ticket de alimentação, já não precisava mais levar uma marmita, entendeu? As coisas começaram a melhorar. E assim, e você já tinha assim um planejamento de salário, né? Sabia quanto você ia ganhar, era mais fácil, porque como você ganhava por semana, tinha semana que não tinha 5 dias de trabalho, semana de 3, semana de 4. Já com o office boy não, era uma coisa certa, você tinha o seu salário, tinha um ticket de refeição, então era realmente algo que começou a me dar uma noção de planejamento de vida, né? Eu comecei a guardar um dinheirinho. Nessa época, a minha mãe já começou a receber uma pensão. E foi interessante que eu comecei a trabalhar também aprendendo a parte de contabilidade, de folha de pagamento. Eles aproveitavam os office boys. Eles iam fazendo tipo uma carreira. Isso, para... Quando chegava onde eu cheguei, né, ali de office boy da presidência, você saía pouco. Era mais para... Era um cargo de confiança. Tu pegar cheque naquela época, fazer pagamentos. Eu já andava com cheques, e recebia cheques. E eram poucas saídas. E nesse meio termo, eu aprendi a parte da empresa contadora, folha de pagamento. E ali eu tinha, na época, um irmão que era cabo da aeronáutica. Ele era cabo. Eu estava ali já com meus 16 anos de idade. E ele me incentivando a entrar para a aeronáutica como soldado. Mas não como concursado, né? Não como concursado. Ele entrou como soldado, ele começou a... Esse irmão era de outro relacionamento dos seus pais? Era fruto do segundo casamento do meu pai. Era um irmão por parte de pai. E aconteceu uma situação que eu acho que, certamente, não tenho certeza que foi Deus. Eu tinha uma prima que morava em São Paulo, prima Verinha, eu tenho um carinho muito grande por ela. Ela veio ao Rio de Janeiro, ela morava em São Paulo, e ela morava na cidade de Guaratinguetá, onde era a escola de sargentos da aeronáutica. E quando ela veio ao Rio visitar minha mãe, ela tinha um carinho muito grande pela minha mãe, ela me convidou para passar um final de semana na casa dela. Vamos lá, você conhecer a escola de especialistas. E eu fui, viajamos na sexta, voltamos no domingo. E eu tive a oportunidade de ir à escola de especialista. Rapaz, e quando eu fui à escola de especialista, eu vi o corpo de alunos, os alunos em forma, né? Olha, aquilo para mim foi... Seus olhos começaram a brilhar de novo. Meus olhos brilharam. É como se você tivesse tido uma pausa nos seus sonhos e ali teu sonho como renasceu, né?
E eu falei, poxa, eu quero estar aqui nesse lugar. E a minha mãe tinha uma trajetória de vida muito difícil também. Minha mãe não sabia ler e nem escrever. Caramba. Mas ela sempre me incentivou a estudar, cobrou muito o estudo. Se eu tirasse uma nota baixa, era portão fechado, cadeado. Entendeu? Ela foi uma das pessoas, ela chorava quando eu tive que largar o curso e trabalhar de servente de pedreira. Ela derramava lágrimas. E ela me deu uma ideia, falou, poxa, por que você não para de trabalhar e vai estudar para fazer prova para aeronáutica? E aquilo cresceu dentro de mim, essa ideia que minha mãe teve, ao ponto de eu procurar na época, o gerente da empresa contadora, falar com ele desse sonho, e ele me incentivou. Ele falou, olha, se você quiser, eu te mando embora, te dou todos os seus direitos, né? Fundo de garantia, tudo você tem direito. E com isso você consegue se manter aí alguns meses, estudar. E assim eu fiz. Eu entrei num acordo com ele, pedi demissão e fui estudar. Mas o dinheiro era pouco, né? Eu fiz todo um planejamento, porque a pensão que minha mãe ganhava, a pensão do militar, ela tem uma característica, ela é dividida, né? Dividida entre esposas, filhas, mulheres e até filhos menores. Sim. Então, meu pai, como teve muita esposa, muito filho... E porque a sua irmã, creio que casou no decorrer dos Não, ela anos, veio casar bem depois. Mas se ela não casasse, até hoje ela estaria recebendo a pensão. Ela até hoje ela recebe um pedacinho até hoje, ela teve direito. Ela pegou a lei antiga. Muito antiga. Ela até hoje ela recebe um valor bem pequeno, porque ele teve muitas filhas mulheres, né? Então ele vai dividindo entre todas elas. E então eu fiz um planejamento todinho. Minha mãe, né, me apoiando, me ajudando, e eu comecei a estudar. Eu assistia uma aula terça de matemática com um professor, quinta de física com outro, que era as duas matérias chaves da especialista, né? E aos sábados com a professora de português. E era 1h30 de aula, terça, quinta, mas eu passei um ano inteiro estudando, realmente estudando. Tinha dia que eu estudava até 3 horas da manhã. Interessante que, às vezes, o sono vinha batendo, né? E eu pensava, vou dormir. Eu falava, não, alguém pode estar estudando. Eu ouvi esses dias, não sei se você vai concordar com essa frase. Fui fazer um atendimento na Tijuca, e lá eu tenho um rapaz que trabalha no governo federal. E ele falou que o concurso público, que já é um outro braço da nossa conversa, que o concurso público é uma fila, é uma imensa fila, que você vai estudando e vai fazendo as provas. Uma hora você é chamado, porque uma hora você vai estar mais preparado do que alguém que estava lá atrás. Porque ontem, não sei se você já assistiu o filme... Ai, Jesus do céu. Alguma coisa das estrelas, que é uma aeronáutica, ele tem na Amazon, que é um rapaz que ele tem um sonho, um mexicano, um imigrante, que ele tem um sonho de ir para o espaço. Entre as estrelas, eu acho que entre as estrelas. Ele levou 12, é uma história verídica, ele se inscreveu 12 vezes para a NASA. Na 12ª vez que ele foi ser chamado. Durante 12 anos ele perseguiu aquele sonho dele de ser astronauta. E às vezes a gente toma uma pancada numa prova só e já desiste tudo. É verdade. E você podia ter desistido, porque lá você perdeu seu pai, e foi as circunstâncias da vida, e aí passou um ano estudando. Eu encarei aquilo como talvez a minha única oportunidade que eu tivesse. O dinheiro, eu fiz
uma projeção do dinheiro que eu recebi, né, rescisão de contrato. Eu tenho essa rescisão de contrato até hoje. Caramba. Alcântara Contadores. Caraca. E foi bom eu ter guardado, né, porque depois eu acabei... Faz parte da sua história. E eu acabei usando ela, né, para averbar esse ano, né, De trabalho. de trabalho. Então, eu fiz um planejamento de poder conseguir viver 10, 11 meses ali, 12 no máximo, ou seja, era o ano. Era o ano. Então, eu encarava como a minha oportunidade de vida, porque eu sabia, se eu não passasse, eu teria algumas alternativas. Entrar como soldado, né? No outro ano eu faria 17, né, para 18 anos, aí tem a parte de alistamento, ou procurar um emprego de office boy, porque servente de pedreiro eu não queria mais. Servente de pedreiro, falei, para mim não dá mais. Então eu encarei como a minha grande Sua única chance, oportunidade. a única oportunidade de vida. E eu estudei realmente e Passou o ano de 88 estudando. passei o ano de 88 estudando muito. E fiz a prova. E eu confesso para você que, paralelamente, eu tinha me convertido ao Senhor nesse meio tempo aí. Minha mãe se converteu primeiro. Entre a morte do seu pai e até passar na prova. Isso aí. Ela se converteu ao Senhor, aceitou Jesus, minha irmã, e eu fui o último ali da família Tomar a decisão. a tomar a decisão. Me converti, né? Então eu já era um servo, e eu posso falar com propriedade que eu via a mão de Deus. Porque a escola de especialista, nos anos 80, as escolas, os concursos militares, só existiam praticamente eles. Hoje você tem inúmeros concursos públicos, né? Mas na época não, você tinha concursos militares, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Não tinha outros concursos. Era tradicional. Cursos militares, cursos preparatórios. Porque eram grandes estatais e eram umas vagas bem pequenininhas. Bem pequenininhas e não abria muito. Já os concursos militares abriam provas todos os anos. E era o sonho de todo jovem, adolescente. Né? E eu fiz a prova, né? E, graças a Deus, eu passei nesse concurso. Quando você fez a prova, como é que você saiu de lá? Olha, eu vou dizer para você que... Achou que tinha passado? Não, só porque são coisas que a gente não esquece, né? Eu fiz a prova, não lembro bem, no primeiro dia, eram 3 dias de prova naquela época. Você fazia matemática, física e química e português, não lembro bem a ordem. Primeiro dia... Mas eram separados. Primeiro dia fiz uma prova. No outro dia já saía o gabarito dos cursinhos, né? Sim. Saía nos locais, nos locais de prova. E você levava a prova, né, consigo. E eu, conferindo ali, eu tinha um rapaz que fez prova comigo, e ele... Vou fazer uma propaganda aqui, fiz uma propaganda do Sueiro. Os mais antigos vão lembrar, curso ímpar, né? Ele com a camisa do ímpar, aí ele, gabaritei. E eu ali... Tipo, e eu... Falei, aí no outro dia, a mesma coisa, ele, poxa, errei uma. Então eu fiquei assim, esperançoso, mas sabia que não era uma coisa fácil. Porque existiam pessoas, como você disse, que preparavam anos para aquele concurso. O curso Sueiro e o ímpar ficavam um dia inteiro estudando. Eu estudava terça e quinta com o professor, 1h30, e sábado. Então, a diferença era muito grande. Eu tinha ficado
2 anos sem estudar. Então, eu tive, além disso, a dificuldade de ter ficado esse período que eu trabalhei como servente pedreiro, office boy, sem estudar. Então, não era fácil. Era um sonho, mas que... Perto, mais distante ao mesmo perto, tempo. mais distante. E para que eu pudesse conquistar, eu tinha que ter ajuda, né? Eu tive a ajuda de Deus. E quando saiu o resultado na primeira relação, eu não fui chamado. Eu não fui chamado na primeira relação. Ficou, né? Poxa, não fui chamado. E um dia eu estava em casa, né, ali, e daqui a pouco eu recebo um telefonema e era da escola de especialista. E era um oficial da Foi escola. você mesmo que recebeu? Fui eu você mesmo que atendeu? Eu que atendi. E aí eu queria falar com o Valdir Figueira. Falei, meu, aqui é o major, não lembro o nome dele, do departamento de ensino. Quero te comunicar que já saiu um telegrama e você foi aprovado na escola de rapaz. Agora você contando, deve estar voltando tudo aqui. Puxa, que emoção, que alegria, que momento feliz da minha vida. E ali eu vi o começo de um sonho, né, ser realizado. Então foi uma alegria muito grande, minha mãe, a família toda, né? Caramba. E foi algo que realmente eu vi a mão de Deus. E ele me deu... Engraçado que ele me deu um prazo para me apresentar, né? Você tinha que se apresentar lá? Em janeiro, Tinha que me apresentar em janeiro. E eu acho que era até dia 20, alguma coisa de janeiro. O prazo máximo era até... Mas quando que eu posso ir? Não, você já pode vir, se você quiser, semana que eu já queria ir. Você lembra mais ou menos quando ele te ligou? Outubro, novembro, dezembro? Era novembro, já era novembro. Novembro ou início de dezembro. E aí aquela raspinha que você tinha segurado, pegou e comprou a passagem e foi. Aí eu tinha minha prima, né, que morava lá, meu primo, que ele era militar também. Ele me deu um conselho, não, rapaz, não vai agora, fica tranquilo, você vai só na época certa, porque o que acontece? Esse período que eu estudei, eu fiquei morando com ela, lá em Guaratinguetá. Eu fiquei um ano lá com ela. Um ano lá, que é onde tinha esse professor que dava aula, Mira. A ligação que você recebeu foi lá? Foi lá. Por quê? É até interessante que foi outra dificuldade que eu tive que vencer. Assim que eu cheguei, minha prima me levou para lá, havia uma resistência do marido dela em relação a eu estar lá. Porque ele teve outros exemplos ruins. Ele abriu a porta da casa dele, outras pessoas, para o irmão dela, para outras pessoas que, segundo ele, não corresponderam, trouxeram problemas. E ele tinha, na época, alguns problemas com bebida. E não era fácil, não, rapaz. Muitas vezes ele chegava à noite, eu estava estudando, e eu dormia num quartinho no fundo da casa dele. Tinha um quartinho lá com um sofá. Ali era a minha residência. E tinha uma mesinha de estudo. Eu estudava e o filho dele, meu primo, sempre estudava comigo. Eu sempre colocava ele para estudar também. Muitas vezes ele chegava, às vezes, à noite alcoolizado, e ele entrava ali e me tratava muito mal. Ele tinha, assim, o fato de eu ser já evangélico, frequentar a igreja, ele muitas vezes jogava isso na minha cara. Poxa, você está aqui na minha casa, você diz que é de Jesus, por que Jesus não resolve a sua vida? Depende de mim. Rapaz, eu passei alguns momentos. A primeira vez que ele fez... botar a fé à prova, né? A primeira vez que ele fez isso,
Ele fez um almoço, convidou vizinhos, e nesse almoço ele, em determinado momento, ele virou para mim e despejou ali uma raiva que ele estava, um dia ruim, em cima de mim, e eu fui pro meu quarto e comecei a arrumar minha mala. Falei, eu vou voltar para casa, pô, ficar fazendo o que aqui, né? Pô, já vi que eu vou ser humilhado aqui, vai ser uma situação eu tô fazendo difícil. aqui? O que eu estou fazendo aqui? E a minha prima, que sempre que lembro dela, falo com ela um carinho muito grande, ela foi até mim e falou, você não falou para mim que tinha um sonho? Você não me disse que você queria aproveitar essa oportunidade? A primeira dificuldade que você tem, você vai embora? Você vai desistir? Prova para ele que ele está errado. Prova para ele que você é diferente. E aquelas palavras, elas me fizeram entender que eu não podia abandonar aquela oportunidade. Entraram como se fosse o próprio Deus falando para você naquele momento. E rapaz, eu tomei aquilo como um objetivo de vida, de provar para ele que eu era diferente. E interessante que eu passei, meu primo, eu me inscrevi para a escola de especialista e eu me inscrevi para a academia da Polícia Militar do Barro Branco, que era uma academia de São Paulo, de policiais, que você faria o 2º grau lá e depois a faculdade sairia oficial da PM de São Paulo. Caramba. Me inscrevi. Quando eu passei para a escola de especialista, eu falei, não vou fazer prova mais Barro Branco, até porque eu não tinha interesse de morar em São Paulo a vida inteira. Seria só uma segunda opção. Seria uma segunda opção. E eu não queria morar em São Paulo. Eu era doido para voltar para o Rio de Janeiro. Mas aí, o meu primo, que eu fui conquistando ele, fui ganhando o respeito dele, ele chegou para mim, você não vai embora não. Agora eu quero que você fique aqui estudando com o Jefferson até o dia da prova do Barro Branco. E eu falei, não, é justo, vamos estudar. Estudei com meu primo, dava aula para ele, e ele passou na academia do Barro Branco. Caramba! Ele passou. Então eu ganhei a admiração do meu primo. Ele se tornou meu amigo. A partir dali, no outro ano, eu comecei o curso na escola de especialista da aeronáutica. E aí você ficava lá internado? Ficava internado. Segunda a sexta? Segunda a sexta. Só vinha finais de semana. Quando eu conseguia vir, né? E como é que era essa vinda? Você vinha de ônibus? Eu sempre tive essa nós curiosidade. tínhamos uma sociedade. Né? A Força Aérea, ela te ensina em todos os aspectos de vida. Então, existia uma sociedade de alunos. Essa sociedade alugava ônibus. Os ônibus saíam de dentro da escola. Caramba! Então, era uma estrutura fantástica. Mas era muito engraçado algumas coisas que eu passava na escola. Eu tinha uma turma, né, de alunos e nós tínhamos os alojamentos que ficávamos. Foi uma convivência de 2 anos ali com colegas que a gente se fala até hoje. Tem encontros de turma. Quando você saiu, terminou a sua formação, você escolheu vir para o Rio de Janeiro? Aí é outra história, né? Porque isso que eu ia te perguntar, teve um momento na sua carreira que você foi para fora do Brasil. Eu queria muito voltar para o Rio de Janeiro, era meu objetivo. Mas a minha turma, ela só abriu uma vaga para o Rio de Janeiro. Caramba! Então, quantos alunos? Eram 20 alunos da minha especialidade, eram 20 alunos. Então, desses 20 alunos, só uma vaga para o Rio de Janeiro. Eu era o 8º. Então, fui para São Paulo. Você precisava esperar, teria que ter 7 pessoas não querendo ir para o Rio para você vir para o Rio. Exatamente. Quantas vagas para São Paulo, você lembra? Para São Paulo foram 8 vagas. Meu Deus. A minha turma foi uma turma, a gente chamava de vagas muito ruins. Abriram vagas... Foi um curso de um ano que tiveram vagas ruins. Vagas ruins, assim, para localidades ruins, né? Abriu Alcântara, que era lá em São Luís do Maranhão, abriu
Brasília, abriu uma unidade um pouco distante de Brasília, Boa Vista. Caramba, Só abriram vaga. Então, São Paulo se tornou a melhor opção depois do Rio de Janeiro. Tanto que os demais foram todos para São Paulo. Né? Os outros foram todos para São Paulo. Mas o período, os 2 anos de escola foram assim, experiências marcantes. E ali eu vi a diferença em relação até à minha juventude difícil, como eu falei para você. Muitas vezes, na hora das refeições, os meus colegas de turma estavam reclamando da comida. E a comida do frango, do arroz, de uma carne que era apelidada de carne de monstro. Rapaz, aquilo para mim era um banquete. E você olhando assim, falando, gente, eu estava na salsicha. Olha, eu olhava aquilo para mim, rapaz. Eu era sócio fiel do rancho. Eu tomava café, almoçava, jantava, ia para ceia. Não perdi uma ceia. Porque a história ainda era difícil, né, de vida. E o dinheiro que a gente ganhava como aluno, se eu quisesse vir os 4 finais de semana para o Rio, não dava para pagar a passagem. Era uma ajuda de custo, né? Porque você tinha toda a estrutura lá, você ganhava uniforme de educação física, uniforme de dormir. Tudo, literalmente lá você não tinha preocupação com nada. Não tinha preocupação com nada. Era só estudar. E eu me lembro até hoje, né, de algumas situações como essa, dos colegas reclamando da comida, e meu nome de guerra era Figueira, né? Uhum. Pô, Figueira tá ruim? Não, tá ruim. Para não dizer que eu era pobre de carteirinha, né? Eu expressava ali, mas rapaz, aquilo estava muito bom. O café da manhã, você tinha um pão, você tinha às vezes um iogurte. Aquilo para mim era um banquete. Coisa que você tinha só na época do seu pai, né? Só na época do meu pai. Na época do meu pai não tinha tanta fartura, mas não tinha falta de nada. De nada. Nada. Não tinha. Mas às vezes tinha um iogurte. Às vezes tinha um iogurte. Às vezes tinha um queijo. Às vezes tinha um queijo. Tinha aquela, era engraçado, era a compra do mês, né? Sim. Então na primeira semana você tem tudo. Tinha uma regalia. E na escola você não tinha preocupação com nada. Imagino que também lá na escola de aeronáutica tinha assim, no início do mês tinha muita coisa, no finalzinho já dava uma, mas não a ponto de... Não, eu confesso para você que nesse aspecto, para mim, eu não tenho nada a reclamar, porque era muito mais do que eu estava acostumado. Sim. Nos últimos anos. Né? Então, e como eu não tinha, a escola tinha cantina, né? Eu não conhecia a cantina, né? Não. Eu não perdia uma ceia. Então eu era cliente VIP. Cliente, como é que fala? De carteirinha. Estava lá realmente de carteirinha. E sócio torcedor da cantina. E o meu período de escola também não foi fácil para mim, porque a maioria dos meus colegas já tinha ensino médio. Então, deixa eu dar uma pausa aqui. Geralmente quem passa no concurso acha que passou, assim, para quem está de fora, fulano de tal passou no concurso, Bruno passou no concurso, Bruno está feito. Não, mas tem o período de aprovação dentro do concurso, não tem isso? Dentro do concurso. Da sua turma que entrou, quantos entraram? Entraram 550 alunos, se formaram menos de 500, muitos foram desligados. Acho que é o período de internato. Não, porque lá dentro ele estuda para aquela especialidade, tem provas, não tem? Se tem o período de internato, são 2 anos de aula e provas. Eu tinha prova toda semana. E ali foi o seu ensino médio? Foi o meu ensino médio. Era o ensino médio. Não passou? Não passou, você era desligado, ia embora. Não era, esperava chegar ao final para recuperação, não. Não, você tinha, era o seguinte, você tinha... engraçado que a primeira prova que eu fiz, né, a gente foi receber as apostilas, e eram umas 10 apostilas. Eu achei que aquelas apostilas eram para o curso todo, né? Para os 2 anos, né? Aí o segundo série, não, aluno, isso aí é para a primeira prova. Caramba. Então você é acostumado de estudar, estuda a página 10 a 15. Nada, você tem que estudar tudo. 10 apostilas. E a primeira prova
que eu fiz, para mim foi muito difícil. E na minha época, a escola tinha um agravante. Para cada 3 que você errava, anulava uma certa. Caramba. Coibindo você de chutar, né? Você não podia. Se você não soubesse, deixasse em branco. Porque se você corresse o risco de arriscar, se você errasse uma questão, você perdia 0,33. Caramba. A 3 erradas, então você só tinha que fazer aquilo que você soubesse. Tinha essa política até a minha 4ª série. Depois mudou isso. Caramba. Os 2 anos eu passei com isso lá. E a primeira prova eu tive muita dificuldade. Eu tive muita dificuldade porque a escola você tinha inglês, matemática, português, estatística, que era matemática avançada. E eu só com 8ª série. Sim. Você falou, tinha gente lá já tinha quase terminado o ensino médio. A maioria tinha ensino médio, né? Então, eu tinha o hábito, a gente estudava até às 17 horas, aí você, depois das 17 horas, você ia para o alojamento, logo depois você tinha a entrada em forma, a bandeira, né? À noite. Depois da bandeira tinha a janta. Aí eu já ia para a sala de aula. Jantava, sala de aula. 9 horas da noite tinha o pernoite. Depois do pernoite tinha a ceia. E eu voltava para a sala de aula. Todos os dias eu voltava para a sala de aula e estudava até 11h30, meia-noite. Porque eu tinha muita dificuldade de estar lidando com algumas matérias pela primeira vez, principalmente na parte de matemática, inglês, desenho geométrico, rapaz. Para mim, desenho era você desenhar uma árvore e daqui a pouco o cara te apresentava uma peça, você tinha que fazer as vistas você tem que fazer. Rapaz, como eu sofri com desenho. A sua especialidade lá dentro foi qual? A minha especialidade era chamada de suprimento técnico, que era a parte de compra, estoque de material e distribuição. E é diferente porque você tem que saber, desculpa falar, você tem que saber tudo. Tudo. Tudo que tem numa base, tudo que tem no avião. Era vários programas que você aprendia. Tinha uma prova que era chamada prova mais difícil. Era na 3ª série, Projeto 300, era o terror do especialista. Então, realmente, eu tive muita dificuldade. A primeira prova, eu não fui bem. Eu lembro até hoje, eu tirei 5,75 e a média era 7. Geralmente, você fazia 2 provas. Você tinha que ter média 7 naquela matéria. 2 provas. Se você não fizesse, você ia para a final. E a final era a matéria das 2 provas. Você tinha que tirar 7. Se você não tirasse 7, você tinha a última chance, que era chamado segunda época. Se você não passasse na segunda época, você era desligado. Então, quando eu tirei 5,75, eu falei, puxa, eu vou ter que tirar mais de 9 na segunda prova. Na segunda prova. E ali eu comecei a lidar com a dificuldade que eu tinha. Eu falei, eu nunca me considerei inteligente, esforçado. E eu comecei a elaborar um sistema de estudo, fazia resumo, questionário da matéria. Havia muita matéria, tinha que ler, muita apostila, muitos sistemas. E eu fiz criei uma metodologia, fazia um resumo, fazia um questionário. Eu sei que depois desses 5,75, a minha média foi de 9 a 10. Caramba, Valdir. Eu tirava 9,75, 10. Eu conseguia me superar. E nesse esforço, dedicação que você teve, depois você se formou, você foi para os Estados Unidos. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Aí já formado? Me formei. Foi depois de quantos anos? Fui servir em São Paulo. Eu já tinha 20 e poucos anos de carreira. Já estava casado? Já estava casado, já tinha... Você casou lá em São Paulo 2 mesmo? filhos. Eu casei no Rio de Janeiro. Sua esposa era do Rio? Minha esposa do Rio. Conhecida de infância? Conhecida de infância. Aquela paixãozinha? Aquela paixão, mesma igreja.
casamos, 2 filhos. Mas como é que foi? Se você foi para São Paulo, como é que você voltou para o Rio para trabalhar? Eu fui para São Paulo e fiquei servindo lá. Eu me casei e nós fomos morar em São Paulo. E aí, quando eu já estava... Quantos anos em São Paulo? Eu fiquei 5 anos e meio em São Paulo, centro de São Paulo. Quando eu já não pensava mais em voltar para o Rio, eu fui transferido para o Rio de Janeiro. Livre de espontânea pressão, ou você já estava pedindo um tempo? Não, eu não estava pedindo mais. Os 2 primeiros anos eu pedi muito, queria voltar. E depois você se acostumou, se conformou? Eu falei, poxa, vou ficar por aqui. A minha casa abrigou uma igreja em São Paulo, nós abrimos a igreja. Então, eu percebi que era plano de Deus que eu estivesse lá. E interessante, quando eu já não queria mais vir para o Rio, o quartel que eu servia era um quartel indústria, né, chamado. Era muito difícil ser transferido naquela época. E eu fui transferido. Fui uma indicação do meu chefe, ele me indicou. Fui transferido para o Rio de Janeiro, para uma unidade muito boa. E ali, nessa unidade que eu fui transferido, eu comecei a despontar para que eu pudesse um dia servir nos Estados Unidos. Eu comecei a trabalhar numa área de programas de compras americanos, né? Um programa chamado Foreign Military Sales, né? De venda a países estrangeiros. O Brasil ele é um país que faz parte desse programa, né? E nessa unidade eu comecei a me capacitar nessa área. Tinha que estudar muito, eram programas todos em inglês, eu era curioso, né? Comecei a aprender e me dedicar muito nessa área, ao ponto de ter tido a oportunidade de fazer viagens para os Estados Unidos, né? O Brasil participava de negociações de contratos e eu fazia parte da equipe. E até que um dia eu fui indicado para servir lá, quase 3 anos. E aí foi uma experiência de vida maravilhosa para mim e para os meus filhos. Mas lá foi como? Era um quartel do Brasil? Era um quartel da Força Aérea Americana. Eu servi na base aérea de Wright-Patterson, em Dayton, Ohio, né, estado de Ohio, dentro da Força Aérea Americana. Dentro da Força Aérea Americana existia ali uma área onde alguns países tinham escritórios. Nós éramos subordinados a um brigadeiro americano, né, da Força Aérea Americana. Todos os estrangeiros? Todos os estrangeiros. Você usava o uniforme brasileiro? Uniforme brasileiro. A minha tarjeta, ela tinha a bandeira do Brasil. E nós tínhamos ali, nós representávamos a Força Aérea, os interesses da Força Aérea Brasileira, mas éramos subordinados à Força Aérea Americana. Tínhamos reuniões semanais. E tudo ali, em inglês? Tudo em inglês. E interessante que ali eu convivi com 28 países. Caramba. Portugal, Arábia Saudita, Israel. Então foi uma Argentina. Uma experiência maravilhosa, porque eu convivi com a cultura de 28 países. Seus filhos tinham quantos anos nessa época? Meu filho, ele tinha acabado o ensino médio e a minha filha tinha 6 anos. Meu filho tinha 18 anos e a minha filha tinha 6 anos. Então, para eles, foi uma experiência muito boa. Meu filho acabou fazendo faculdade lá. Minha filha foi alfabetizada em inglês, né? Ela estava no primeiro ano aqui, entrou no 2º ano lá. Então, foi realmente uma experiência maravilhosa, né? Você ter a oportunidade de morar num país de primeiro mundo. E eu falo para você que você não tem noção do que é viver num país de primeiro mundo. Onde tudo funciona, tudo é fácil, né? Você não tem o sofrimento que... O básico é comum a todos. O básico é comum a todos, entendeu? Por exemplo, eu tirei carteira de motorista em um dia. A carteira de motorista lá você
Você pagava $25, fazia a prova teórica. Se você passasse, você pagava $25, aí você era habilitado para fazer a prova prática. Se você passasse, pagava mais $25 e ganhava a carteira. Fazia a prova de manhã, teórica, na mesma manhã fazia a Engraçado que comigo, eu fiz a prova teórica e aí teve uma vaga para fazer a prova prática, logo depois que eu fiz a teórica. Perguntou se eu estava disponível, eu falei, vamos lá, para agora. Fiz a prova, já saí com a carteira de motorista. Então, você imagina, rapaz, era tudo muito fácil. Minha filha estava num colégio público, né? Mas o ônibus pegava ela na porta da minha casa. Curiosidade, tá? O salário que você recebia por estar lá era maior? Era bem maior. Era equiparado aqui? Era bem maior do que daqui. Eu me sentia assim, exemplo. abastado desse período. Vou botar valor de baixo só para entender. Esse aqui era $1.000 você recebia de salário, lá virava R$5.000 para poder virar $1.000? Não, era um salário, eu acho que dentro daquilo que já é proposto para os militares, né? Não sei qual é a base de cálculo, mas era muito maior do que eu recebi aqui. Até hoje é muito maior. Se eu pegar o salário que eu recebi em 2013, lá era muito maior do que eu recebo hoje, até hoje. E era só por esse período de 3 anos? Era, só por esse período. Não era renovável, não. Acabou esse período, eu tive que voltar. Mas mesmo voltando, eu ainda tive a oportunidade de 2 vezes a serviço nos Estados Unidos. Menos tempo, né? Aí eram 15 dias, 20 dias. O seu filho, pelo Instagram, eu vejo que ele também é militar. Não, meu filho não é militar, não. Nenhum dos meus 2 filhos quiseram seguir carreira militar. Não. Hoje, os 2 trabalham em empresas multinacionais. O meu filho trabalha numa empresa japonesa e minha filha trabalha numa empresa chinesa. E o inglês ajudou muito ele. Sim, porque sua filha voltou de lá bilíngue. Voltou mais, assim, por ser uma criança, por ser pequena e você na neurociência, ela aprendeu muito mais rápido que seu filho. Mas o meu filho, como ele fez faculdade... Não, aprendeu rápido. Eu quero falar assim, o aprendizado da criança... A minha filha, ela tem um inglês sem sotaque, né? Costumam dizer. Porque ela está na fase da alfabetização, né? E ela manteve isso até hoje, né? Assiste muito filme. Quando você voltou para cá, você investiu nessa área ainda de inglês com eles? Sim. Para não perder? Sim, investi. Ela fazia muito curso com professores nativos. Então, E depois ela foi se mantendo. Ela assiste até hoje filme em inglês, né? Ela procura manter ali, né, o nível. Eu costumo dizer que quem menos falava inglês era eu, depois de um período. Eu falei, meu inglês é mim vai, mim quer, né, aquele inglês de sobrevivência. Eu entendia muito bem, mas... Porque eu entender é muito diferente do falar. Muito diferente. Muito diferente mesmo. Então foi um período assim, muito bom da minha vida, em todos os aspectos. Primeiro, um país de primeiro mundo, era uma cidade, eu morava em Beaver Creek, uma cidade muito boa, o índice de roubos e furto era 0, o estado de Ohio é um estado com leis duras, né? Prisão perpétua, pena de morte. Então, os índices de violência lá são baixíssimos. Na cidade que eu morava, então, não existia mesmo violência. Então, era Ali você já estava perto dos seus 40 quando você foi para lá. E quando o Ministério Pastoral entrou na vida de vocês? O Ministério Pastoral... Você já era pastor quando foi? Eu já era pastor. Eu pastorei lá uma igreja em Cleveland. Era 3 horas de onde você estava, de onde você morava? Dayton, né? Ainda no estado de Ohio. O Ministério Pastoral, ele fez parte de toda a minha vida. Eu costumo dizer que o meu Instagram está lá. Servo, militar, pastor, pedagogo. Então foi essa sequência, né? Eu primeiro fui um servo, aceitei o Senhor Jesus, aí veio a vida militar, e com a carreira veio o ministério, né?
E com o decorrer dos O anos... ministério veio quando você estava no Rio? Quando eu estava no Rio. Eu já estava no Rio. O chamado a gente sempre tem. Eu fui apresentado para o ministério ainda em São Paulo. Ali eu fiquei à frente de uma igreja. Eu tive a oportunidade de abrir uma igreja na minha casa, ligada à instituição que eu fazia parte. E ali eu fui apresentado para o ministério em período de... Ali eu costumo falar que ali você foi oficializado, né? É isso aí. Porque o Ministério Pastoral sempre está aqui dentro. É verdade. A gente sempre está cuidando. Não foste vós que me escolheste, né? Exato. Eu escolhi. Então, o ministério, ali em São Paulo, eu fui apresentado, eu fui transferido, e aqui no Rio eu fui ordenado. E o ministério fez parte de toda a minha vida. Eu fui apresentado Você lembrou? no ministério em 1997. Né? Eu tinha 26 anos de idade. Bem novo, né? Bem novo. E então, já são muitos Já anos. casado, né? Você casou com 22? Já era casado. Eu casei com 21, na verdade. 21 anos. Um ano de formado. Ou seja, 3 anos, né? E fui apresentado em 1997, 26 anos. E o ministério fez parte da minha vida, toda a carreira. Eu fui para os Estados Unidos já pastor, né? Pastorei uma igreja lá. A igreja lá é diferente da igreja daqui? Bem diferente mesmo. Essa igreja que você pastoreava era de brasileiros? Era de brasileiros. Só tinha um esposo de uma brasileira, né? Ela era uma médica conceituadíssima no Cleveland Hospital, um hospital famoso em Cleveland, pessoa maravilhosa, e o esposo dela era americano. Então era praticamente o único americano que estava conosco. Vários brasileiros, mas era bem diferente, né? Assim, a vida dos brasileiros lá, pelo menos os que eu conheci que não eram militares, né? A grande maioria trabalhava muito, né? Pelo que a gente acompanha no Instagram, o pessoal que vai para lá para trabalhar assim, é uma vida quase de peão, né? Não tem horário, não tem... Tem uma qualidade de vida, sim. É verdade, mas vive para trabalhar, né? Trabalha muito. Agora é aquilo, né? Eu acho que também o que compensa que você não precisa ganhar muito para você ter uma vida boa. Uma vida boa. É interessante que no período que eu estive lá, eu recebi uma vez a visita de um comandante da Força Aérea Brasileira. E foi nos visitar, né, numa reunião que nós tivemos lá. E ele tinha uma filha que morava lá nos Estados Unidos. Ele, num jantar, conversando com a gente, e ele falando: rapaz, eu estou no penúltimo posto. Ele era major brigadeiro, ia ser promovido a tenente brigadeiro. Chegou a ser promovido a tenente brigadeiro. Ele comentando com a gente num jantar: rapaz, a minha filha, eu estou chegando ao último posto da Força Aérea Brasileira. Estudei minha vida inteira. Eu vou na casa da minha filha aqui. Ela e o marido trabalham numa empresa, são ali nível técnico, né? Moram numa casa excelente. Cada um tem um carro zero, iPhone, iPad, isso, aquilo. E ele mesmo sendo quase brigadeiro não consegue. Não conseguia ter esse padrão de vida. O padrão de vida que eu tive lá, eu não gosto nem de pensar, que senão pode me dar depressão. Não vai dar, não. Que era uma coisa, rapaz, era um sonho, né? A casa que eu morava, o local. Então, o custo em si de vida. O custo em si de vida. Pela minha história de vida, eu aprendi a viver com pouco, né? E num período que eu tinha muito, eu consegui fazer muita coisa. Eu conseguia pagar a faculdade para o meu filho, que embora fosse lá, os Estados Unidos não tem faculdade pública, né? Você paga uma parte. Isso. Era uma faculdade estadual, mas você pagava. Eu viajei muito com a família, conheci lugares maravilhosos. Eu falei, pô, só tenho essa oportunidade, né? Então, fui a Cancún, fui a Disney, Flórida, Washington, Nova York.
viajava muito a serviço também. Eu representava a Força Aérea em alguns locais. Então, sim, e eu consegui guardar muito dinheiro, né? Assim, era uma época que o dinheiro sobrava. Mesmo usando, ainda sobrava. Mesmo usando, sobrava. E a pedagogia, ela entrou na sua vida por causa da aeronáutica ou foi... Foi por causa da aeronáutica. Na minha carreira, eu tinha a minha área de logística, né? Eu trabalhei muitos anos na área de compra de material. Comprei do alfinete ao foguete, né? Caramba. Para a Força Aérea Brasileira. Uma das últimas compras que eu participei foram os nossos helicópteros Black Hawk, né? Que nós compramos do Exército Americano e eu tive o prazer de receber eles, né? Eu fui lá na empresa, no quartel do Exército, na cidade de West Palm Beach. Então foi algo muito bom. E eu também tinha representatividade na parte de ensino. Eu era instrutor, me tornei instrutor da Força Aérea Brasileira. Decorrer dos anos. Então eu dava aula em cursos, coordenava cursos, dava aula em cursos de formação, em cursos de especialização. E eu comecei a gostar da área de ensino. Eu comecei a dar aula ainda como terceiro sargento. E fui me especializando, acabei me tornando instrutor, coordenador de diversos cursos, revisava apostilas, fazia apostilas. Então a área de ensino começou a despertar com força. Eu, vou fazer pedagogia. Gostava da área de coordenação de curso e comecei a fazer a faculdade de pedagogia. Gostava muito da aula de ensino, gosto da aula. Aí fez alguma especialidade, né? Neuropsicologia. Aí Neuro. eu comecei a observar o crescimento de crianças Atípicas. Hoje denominadas atípicas, né? Que há um tempo atrás já se chamou de necessidades especiais. Se chamou de tanta coisa ruim. Tanta coisa, né? E hoje a gente entende que é uma atipicidade, na verdade. O crescimento de crianças atípicas, eu comecei a me especializar nessa área. Então, fiz psicopedagogia, neuropsicopedagogia, necessidades especiais, ABA. E eu sempre gostei de estudar. Paralelo, eu acabei de me formar esse ano, eu fiz uma especialização em educação cristã. Então, fiz teologia reformada e esse ano me especializei em teologia e educação cristã. Aí você estava falando, a gente teve uma pausa aqui rapidinho, teve um problema técnico, mas você estava falando da aba. Aí especializou nessas áreas. Especializei nessas áreas e continuo estudando, né? Esse ano eu me especializei em teologia, né? Eu fiz teologia reformada, estou fazendo teologia congregacional também, me formo já ano que vem. Opa! E me especializei em educação cristã. É uma área que eu gosto, a educação voltada para a Bíblia, né? Toda ela para valores. A gente teve aqui na nossa mesa a Vânia Ventura, né, que faz parte do Grupo Evolução, do qual você faz parte. E ela falou que ela foi te resgatar lá em Rio das Ostras, depois você se aposentou. Você se aposentou, né? Foi para reserva, né? Oficial da reserva. E aí foi morar em Rio das Ostras ou já morava aqui? Como é que foi esse negócio? Rio das Ostras. Rio das Ostras é uma coisa... convivi lá a minha vida inteira, tirando férias, né? Tinha amigos que moravam lá. E eu lembro quando eu era terceiro sargento, eu dizia que eu tinha 2 sonhos. Um era servir nos Estados Unidos e outro era comprar uma casa em Rio das Ostras, em Costa Azul, que é um bairro nobre lá. E eu consegui realizar esses sonhos. Os 2 sonhos. Eu estava lá em casa, eu planejei, eu sempre fui muito... Morando aqui ainda, né? Morando aqui, eu me planejei ir para a reserva, me aposentar, morar em Rio das Ostras. Comprei um apartamento na planta, tudo bem planejado. Me aposentei, fui morar em Rio das Ostras.
eu já estava 1 ano aposentado lá, caminhando na praia, Eu estava com a igreja lá. com a igreja lá em Rio das Ostras, tinha uma igreja em São Pedro. E um belo dia, a Vânia Ventura bate lá Na tua porta. minha porta. Vânia, uma amiga de longos anos, foi minha ovelha há muitos anos atrás, né? Hoje ela é minha ovelha novamente. Ela, Márcio, eu apresentei Valentina ao Senhor, então é uma história ali longa. E ela foi na minha casa, não sei nem como é que ela conseguiu o meu telefone, rapaz. Quando quer, a gente dá um jeito. Daqui a pouco, ai, pastor, ela me chamando de pastor, eu preciso falar com você. Daqui a pouco ela chega lá em casa, e a Vânia, ela começa a falar, não deixa nem você falar, né? Não, eu estou abrindo uma escola militar. Quando eu vi, eu estava inserido nesse processo. Entendeu? E, assim, eu sempre gostei da área de ensino. Quando ela me fez o convite, né, época ainda de pandemia, né, pandemia começando, assim, era uma ideia audaciosa da Vânia, transformar uma escola tradicional de 1º a 5º ano numa escola com valores militares, né, trouxesse aquilo que a gente vivencia no militarismo para a escola, que é o canto do hino nacional, a bandeira. Então, eu, diante da proposta que a Vânia me fez, eu me senti ali motivado no primeiro momento. Tudo aquilo que você tinha passado até agora te encaminhou. Trabalhar com jovens, valores para jovens. Eu já era instrutor, pedagogo, então eu aceitei o desafio, né? E posso dizer que deu muito certo, né? A escola, você conhece bem a escola, ela Sim. Vem crescendo, né? Tem dado certo. Para 2026 tem outras unidades, né? Estamos abrindo outras unidades, né? Vem coisa boa por aí, né? Vem. E, assim, foi um projeto que nós construímos juntos, né? Alguns slogans, né? Somos mais que uma escola, um projeto de vida. Eu digo para você, outro dia uma aluna, ela veio me agradecer, ela está no 9º ano, a aluna Beatriz, né? Que hoje leu a despedida. E ela veio me agradecer dizendo que o Evolução despertou nela o desejo de estudar, de ser alguém, algo que ela não tinha essa ambição, de querer estudar. E ali eu confesso para você que eu me senti realizado. O estilo e a metodologia de ensino que a gente implantou, como colégios militares, né, meritocracia, premiação de melhores alunos, o xerife de cada turma, isso leva o aluno ali a uma disputa saudável que vai fazer parte da vida dele e despertar em muitos esse desejo, né, de querer estudar. E eu sempre digo isso para os meus alunos. Eu sou diretor da escola, né, diretor pedagógico, mas eu sou professor, dou aula de ética e cidadania, eu cuido da parte de ordem unida, né? A gente ensina eles ali movimentos de ordem unida, a desfilar, a valorizar os símbolos nacionais, os hinos, né? Hino nacional, hino da bandeira. E a escola, ela vem assim trazendo para o município como é que eu posso dizer, um orgulho, né? A gente está sempre sendo convidado para eventos. O prefeito de São João de Meriti, ele inaugurou reinaugurou uma praça. Reinaugurou uma praça chamada de Praça da Bandeira. Que não tinha bandeira. Que não tinha bandeira.
E os alunos do grupo de evolução fizeram lá a continência, a bandeira. Então, isso, todo mundo que conhece a escola, hoje, no dia de hoje, nós tivemos a presença do subcomandante do 21º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Tenente Coronel Nogueira, e ele depois veio me cumprimentar e dizer: rapaz, eu não tinha conhecimento que nós tínhamos uma escola dessa aqui no município. Ele viu o desfile, ele viu a solenidade, né? Hoje nós temos o curso ProERD, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ela dá um curso para os alunos de 5º ano, e foi a realização de um sonho. A minha filha fez o ProERD quando tinha 10 anos, no Colégio Brigadeiro Newton Braga. Então, a gente hoje, posso dizer para você que a gente vive um momento de realização ali na escola, onde a gente começa a ver um trabalho que foi plantado dá frutos. Aquela semente começando a florescer e dar frutos. Foram 5 anos, nós estamos no 5º ano. Difícil, né? Uma juventude hoje muito difícil, uma juventude de redes sociais. Eu digo isso para você porque eu tenho um casal de filhos, então o meu filho foi mais fácil de criá-lo do que a minha filha. Sim. Porque a minha filha teve mais contato com rede social. Então, essa geração, você muitas vezes trazer valores, conceitos, não é fácil. E a escola, a gente aborda temas importantíssimos. A cada trimestre, a gente trabalha um tema. Esse trimestre foi um trimestre, esse ano, perdão, foi um ano de muito êxito. Nós começamos o ano falando sobre violência e conseguimos a delegada da Polícia Civil, da Delegacia da Mulher, em um dia, numa palestra maravilhosa na escola, depois de um trimestre inteiro trabalhando, né? Depois nós tratamos redes sociais, benefícios e malefícios, e a própria Polícia Militar contribuiu com orientação, com palestra. E esse último trimestre a gente está falando da implantação do Estatuto do Bullying, o Estatuto Anti-Bullying, que já é lei, e o Grupo Evolução, ele é bem rígido. Ele desponta, né, na implantação desse Estatuto Anti-Bullying, com palestra, com estudo, com ensino. E essa é uma área que me encanta. Trabalhar com jovens, adolescentes. Eu digo que isso é algo que não tem preço, né? Realmente, você vê alguns jovens mudarem de postura, começarem a se dedicar, alguns alunos que saem da escola, sempre quer estar na escola, sempre faz contato. Então, o Grupo Evolução, ele, quando parecia que o que me restava era caminhar na praia, né? Agora sim ser queimado pela maresia. Poxa, e vem esse desafio, né? Um desafio muito grande. A Vânia projetou esse sonho, né? Tinha um tio que era militar, ela sempre quis. O sonho dela é ver a Valentina militar. Eu incentivo muito a Valentina. E a gente hoje vê a realização desse sonho, ele começa a dar frutos, né? Sim. Então, o Grupo Evolução foi um novo desafio, né? Na minha vida. Então, hoje eu posso dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte do Grupo Evolução, de ter aceitado esse convite da Vânia, do Márcio, e está fazendo com que vale a pena. Para a gente já caminhar para o nosso encerramento aqui, não conhecia sua história. Cada pessoa que senta aqui eu falo a mesma coisa, mas realmente sua história me impactou. Impactou mesmo. A determinação, a persistência, a resiliência de se manter ali firme no propósito e no sonho. Mesmo que
em meio a tudo que tem acontecido e até em algum momento você ter deixado o seu sonho um pouco encostado, mas assim que você pôde reativar, você reativou e encontrou pessoas no seu caminho, como seu ex-patrão, como a sua mãe, que mãe sempre está apoiando a gente, e a gente tem que estar muito atento a conselhos de mãe, né, que realmente sempre querem o nosso bem. Queria que você deixasse aqui para essa câmera aqui uma mensagem. Dessa vez não vai ser nem para a juventude, que a juventude já tem essa mensagem o ano inteiro, mas para os pais que estão nos assistindo, um conselho que hoje, porque você tem uma linha do tempo onde você teve o passado, o teu presente, e hoje você vê um futuro, né? E você veio de uma geração que, para se passar num concurso público, tinha um determinado tipo de estudo. E hoje você acompanha uma outra geração que é um outro tipo de estudo. Então, imagina que você estivesse falando para mim, que sou pai de um menino de 12, que daqui a pouco já está a ponto de prestar os seus concursos. Que conselho você daria para esse pai? O tema do nosso podcast, né? Podcast. Foi prosseguindo e vencendo. É um lema que eu trago comigo, né? O conselho que eu dou para você, pai, hoje, é criar regras para o seu filho. Desde cedo. Regras que possam fazer com que ele valorize conquistas, derrotas. Certo dia o meu filho foi fazer uma palestra na escola e ele transmitiu ali aos alunos a experiência dele. O meu filho tinha regras e horário para tudo. Ele tinha horário de estudo, ele tinha horário para brincar, e ele falou para os alunos, eu não entendia porque eu tinha que cumprir aqueles horários. Eu às vezes falei, pai, eu já estudei hoje. E ele tinha um horário de estudo pós-escola, e hoje ele entende que tudo isso valeu a pena. Então, dê aos seus filhos regras claras, valores, né? E que eles possam, através de vocês, pais, estudarem. O estudo, ele abre portas. Ele abre portas, e é o que eu posso dizer. E eu, aqui nesse último momento, eu estou já encerrando o meu livro, né? Isso que eu ia falar agora do livro. Eu já concluí o 31º capítulo. O livro são os conselhos que emanam da palavra de Deus. São 31 conselhos. A cada pregação, quando o Senhor colocou isso no meu coração, prosseguindo e vencendo, prossigo para o alvo, né? Sim. A cada pregação, cada sermão, eu coloquei um conselho no final. E desse conselho eu trago ali um contexto para que, quando esse livro estiver pronto, né? Pronto para ser lançado. Você possa ali, durante um mês, durante aquele mês inteiro, cada dia, meditar naquele conselho e trazer para você um objetivo de vida que é o maior que nós podemos ter, né? Que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Assim que você lançar esse livro, você tem que vir aqui. Certamente, vai ser um prazer, né? Ele tem como nome Prosseguindo e Vencendo, né? Os conselhos que emanam da palavra de Deus. Foi algo que o Senhor colocou no meu coração e já tem o 31º capítulo já fechei. Ai, que bom. Agora é só mesmo concluir tudo, ver editora, ver Aquela revisão. Esse ano agora de 2026, todo ano eu estou sempre envolvido em algum curso de formação, alguma especialização. Esse ano de 2026 eu quero concluir meu livro. Depois que eu concluir ele, aí sim, talvez eu pense em algum outro curso, em alguma outra formação, porque eu acho que é a hora agora de finalizar o livro e ver aí mais um sonho sendo realizado. Amém, amém. Então agora partindo para o nosso final, e agora no final do podcast a gente vai ter um lanchinho, né? Nosso patrocinador da Mose Alimentos.
Coisa Traz aí, boa. Bruno. Traz aí. Já conhece a Mose? Não conheço não, hein? Fica ali próximo à igreja, na Praça da Carioca. A gente está aqui com um bolo de ninho com Nutella. Rapaz, hein? Só porque eu tô de dieta, hein? Hoje Opa. vou ter que quebrar a dieta aí. Vieram os nossos salgadinhos maravilhosos. Cadê a torta? Torta essa de limão? Torta de limão, gosta? Gosto, Olha, hein, rapaz. isso aqui é uma delícia, Minha ó. favorita aí. E como eu sempre falo, a Mose fica ali na Praça da Carioca. Lá você encontra tudo para sua festa, kit festa, salgado frito, salgado assado, salgado congelado, empadinha de Nutella. Não sei se é chocolate ou Nutella, não sei. Acho que eu vou falar chocolate. Tem taça de camarão, bolinho de bacalhau. Final de ano agora, o nosso especial de Natal. Já vou adiantar, o nosso especial de Natal. Vamos lançar um cupom com validade. Então aguarda o especial de Natal aí, que você vai apresentar lá o print dessa tela e vai ter um desconto lá numa compra lá especial para sua ceia de Natal. Muito bom. Vou levar pro pessoal da igreja aí. Vou fazer propaganda. Márcia Ivânia conhece de perto isso aí, de perto. Assim, sempre está comprando lá. Gente, muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente até agora. A igreja, qual é o endereço da igreja? A igreja fica na Rubens Farrola, 700 e alguma coisa. Como é que a gente acha no Instagram a igreja? É Igreja Cristã Reformada Avivalista. E o seu Instagram? Meu Instagram é Valdir Figueira mesmo, né? Valdir VF. Figueira. Se eu botar lá VF, você Já vai aparecer. já vai me aparecer. Gente, muito obrigado mais uma vez por terem seguido a gente até aqui, por terem acompanhado esse nosso momento aqui, conhecer um pouquinho da sua história que maravilhosa, repleta de vitórias, mais vitórias do que derrotas. E é isso, gente, prosseguindo e vencendo. Sempre. Se a vida é tão enrolada, por que o seu podcast não pode ser? Até a próxima.